Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Mauri, para quem não me conhece, pastor da Primeira Igreja Batista na cidade de Itapema, em Santa Catarina. E mais uma vez eu estou passando por aqui para dividir com você um presente da parte do nosso Deus. Hoje é sexta-feira e eu quero mais uma vez deixar uma expressão bíblica que possa aquecer os nossos corações. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre crescimento espiritual. E na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos crescer até que possamos atingir a estatura do nosso Senhor Jesus, ou seja, até que possamos nos encher da presença desse Cristo, para que não possa ser achado em nós outra coisa que não seja Ele. Eu quero ler um texto com você e te levar a pensar em algumas situações. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque se alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como verdade. Talvez Paulo estava falando aqui de algumas mudanças que acontecem quando nós somos confrontados. E essas mudanças têm acontecido na realidade da igreja, quando as pessoas estão sendo confrontadas, seja com o luto, seja a dor, o sofrimento, a separação. Isso tem mudado a forma das pessoas pensarem. E o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo no versículo anterior que nós devemos crescer em Cristo a ponto de que Ele ocupe no nosso coração o lugar mais excelente. E eu quero pensar nessa convicção e nesse crescimento. Se somos maduros ou temos maturidade, nós vamos entender que o cristão também passa por esses momentos difíceis. A dor também bate à porta do cristão. O sofrimento chega nas nossas vidas. O luto, a separação, são eventos comuns na vida da Igreja do Senhor Jesus. Porque Ele não morreu para que nós pudéssemos ter tudo, mas Ele morreu na cruz para nos dar o maior presente de todos os tempos, que é a salvação em Cristo Jesus. Nota que algumas percepções estão erradas nesse tempo. Nós vivemos um tempo difícil e tantas pessoas pensando na área do ter e não do ser. Muitas pessoas pensando ainda em conquistar coisas, ao invés de pensar nas coisas do alto. Muitas pessoas ainda pensando nas coisas desse mundo, ao invés de pensar nas coisas do céu. Eu quero, nessa manhã, orar com você, para que você possa refletir nesse sentido. Se você tem maturidade ou se você tem permanecido como criança, ou seu crescimento foi atrofiado no meio do caminho. Quando nós crescemos em Jesus, nós percebemos os movimentos que Ele tem feito. E tudo quanto Ele tem feito é bom, é perfeito, é agradável. Eu quero orar com você para que Deus possa te dar esse discernimento no seu coração e que você cresça e não permaneça como criança no Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o crescimento é importante. E queremos nesse momento, Pai, pedir ao Senhor, faça com que possamos crescer no Senhor. Nos dê experiências, ó Deus, que nos levem ao crescimento. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, aprender no Senhor que a nossa vida não seria perfeita. E o Senhor nos advertiu sobre isso. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o nosso coração. Aquece o nosso coração, para que possamos dia após dia, com as circunstâncias e os eventos, crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.